Deus. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Agora, olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus está feliz com você, irmão? Melhor do que estar feliz com Jesus, é Jesus está feliz com a gente, é verdade ou não é? Agora dá um sorriso de R$1 milhão para quem está do seu lado. Olha para ele e dá um sorriso. Olha lá, um sorriso de R$1 milhão é diferente, né, gente? Ô, irmão do bigode. Aí, dá um sorriso de R$1 milhão. Aí, ficou bonito, né? Cara, tá chique. Glória a Deus. Aleluia. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala assim: olha, essa noite vai ser tremenda. Mas depende de você. Deus pode fazer tudo ou fazer nada. Como é que está o teu coração? Só aqueles que estão com o coração preparado, levanta a mão da glória a Deus. Amém? Está conosco hoje o pastor Edneu, já foi apresentado, um amigão de Deus, um amigão que Deus tem nos dado, lá do Mato Grosso do Sul. O homem do tererê. Estou tomando tererê agora, a partir de agora, né? Deixei o chimarrão de lado, graças a Deus, e aprendi que com esse calor tem que tomar uma água gelada, né, irmãos? Então, Deus abençoe, é uma alegria poder estar aqui esta noite e estar com a presença do pastor Edneu. Estamos felizes pelo convite, muito feliz mesmo, e creio que Deus certamente vai marcar as nossas vidas em nome de Jesus. Qual que é o tema do nosso retiro aí? Como é que é o tema? Irmãos, não teria uma palavra tão propícia para nós falarmos essa noite, para aqueles que estão nas mãos de Deus, do que nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. E essa noite eu queria trazer um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, uma experiência pessoal, marcante, da minha conversão e do meu batismo com o Espírito Santo. E às vezes eu fico vendo nas igrejas por onde a gente anda, alguns pregadores dizendo assim: quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Vem aqui na frente que hoje você vai sair daqui falando em línguas. E aí o povo vai chegar na frente, em vez de receber uma unção e sair dali tocado, transformado, sai frustrado, porque não consegue entender qual é o propósito, não consegue compreender qual é a razão, qual é a motivação. Nessa noite eu quero que você entenda através da palavra de Deus que o Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você, quer ter intimidade com você e que quer ter um compromisso, um relacionamento duradouro todos os dias da sua vida. Quantos querem mais de Deus? Eu quero que seja sincero, levanta a mão. Eu sei que Deus te trouxe neste lugar, é um momento de descanso, é um momento de confraternização, de comunhão, mas muitas vezes as brincadeiras nos impedem de nós recebermos mais da unção de Deus, mais da graça, mais do poder que Deus já tem preparado para derramar nesses dias nesse lugar. Muitos homens vão passar por aqui, por isso que eu falei: Deus pode fazer tudo, não pode fazer nada. Depende de mim, depende de você. Eu sei que o Espírito Santo vai ministrar poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo de número 8. Romanos, capítulo 8, versículo 8. O pastor Paulo foi muito feliz no início aqui do louvor. Pediu para nós termos reverência, né? Estamos na casa do Senhor. Não é o templo, não é as paredes, não é o local, mas quando nós nos reunimos é a presença de Deus que nos leva a ter reverência e temor, né? Então, nessa noite você possa receber a palavra do teu coração. Romanos capítulo 8, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Diga comigo essa noite: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele: porém, você não está na carne, mas no Espírito. Amém ou não amém? Quem entendeu
Posso ouvir aí um aleluia ou não? Amém? Irmãos, nós precisamos entender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. O meu testemunho pessoal do batismo com o Espírito Santo foi algo muito marcante. Eu fui de um desses camaradas frustrados, quase um ano convertido, ia na frente, a pessoa orava, fala em línguas, e ainda fala, que negócio é esse? Imaginava que o batismo do Espírito Santo, o céu ia abrir, ia descer uma bola de fogo, um anjo com uma espada, ia me tocar, e de repente eu começaria a falar em novas línguas. Não é que isso não venha acontecer, pode acontecer. Mas nós precisamos entender que Deus ele age de várias maneiras, várias formas. Mas o que nós precisamos tirar do nosso coração e da nossa mente é a dúvida, a incerteza e o medo de sermos mais cheios da presença do Espírito Santo. Então, para compreendermos, nós temos que ir lá no começo da criação para entendermos o papel do Espírito Santo. Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, do abismo. Nós temos o Espírito de Deus desde o início da criação, operando conjuntamente com o Pai e com o Filho. Então o Espírito de Deus faz parte da Trindade. O grande problema para nós temos dificuldade de entendermos a Trindade. Temos dificuldade de entendermos que é um só Deus, dividido em 3 pessoas, ou subdividido em 3 pessoas, é porque na nossa matemática, na nossa razão, nós não conseguimos entender. Mas essa noite nós vamos compreender, e eu vou trazer algumas alusões para que você possa entender de uma forma bem clara e simples. Primeiro, a Bíblia dá sinais de que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você pegar os versículos anteriores, diz a Bíblia que Deus disse, haja luz, Deus disse, haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima, haja separação entre a porção seca e a porção molhada, haja luminares do céu. A Bíblia está falando que Deus fez tudo isso vir a acontecer. Mas quando chegou na criação do homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sai do singular e entra no plural. Então quer dizer que nesse momento a Trindade entra em ação para a criação do homem. Por isso que fala que nós somos a semelhança de Deus. Por que somos a semelhança de Deus? Porque nós somos, como diz na teologia, nós somos tricotomos ou tricotomia, né? Subdivididos em corpo, alma e espírito. Por isso que o homem tem a necessidade, como corpo, como físico, de se relacionar com as coisas físicas. Você tem a necessidade de se relacionar com tudo que está envolvido com o mundo. Como espírito, você tem necessidade de se relacionar com Deus. Por isso que o ser humano quer ter mais de Deus na sua vida. Aí as pessoas perguntam, pastor, e aquelas pessoas que não conheceram a mensagem do Evangelho, como vai ser com elas? Diz aí em Romanos capítulo 1, versículo 21, que todas são indesculpáveis diante do Senhor, porque a natureza mostra a sua glória. Se você pegar os povos indígenas, as culturas antigas, embora adorar ao Deus Sol, adorar a Lua, a estrela, era a necessidade do ser humano, do homem, de adorar um Deus superior, do ser superior, de ter convivência, de se comunicar, de ter relacionamento. Por quê? Porque nós somos também corpo, espírito. Com o espírito temos que nos manifestar e temos que ter relacionamento com as coisas do espírito. Por isso a necessidade de termos esse relacionamento. Diz lá também na Torre de Babel, em Gênesis no capítulo 7, Deus disse, quando eles começaram a se reunir para construir a torre, disse, desçamos e os confundamos. Mais um sinal da Trindade. Então, para você entender a Trindade, para que nós possamos chegar na mensagem propriamente dita, eu quero nessa noite te fazer algumas interpretações para você poder entender a Trindade. Quantos aqui já viram o ovo de galinha? Levanta a mão. Quem já comeu um zoiudo aí? Dá glória a Deus. Todo mundo. Irmãos, você já viu que o ovo, ele tem algumas características. Por fora, o que ele tem? A casca. Por dentro, o que ele tem? A clara, depois a gema. Espera aí, são 3 elementos, porém um só. Você vê e consegue enxergar 3 coisas quando você olha o ovo? Não, você enxerga uma só. Mas quando você parte o ovo, você tem a casca como elemento, a clara como outro e a gema como outro.
Da mesma forma é Deus. Existe um único Deus, porém subdividido em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Dá para entender até aí? Mas pastor, no campo da matemática não tem como nós entendemos. E aí eu quero levar você no campo da matemática. Platão lá na antiguidade dizia, para existir o número 1, tem que existir o número 2. Para que vai existir o número 1 se não tem o número 2 para ele se relacionar? Então, para existir o 1, tem que ter o 2. O relacionamento entre 1 e 2 gera o terceiro. Aí nós vamos para a adição, e eu quero que você me ajude. 1 mais 1 mais 1 é quanto? Hã? Vocês não estão com tanta convicção. 1 mais 1 é quanto? 3. Vocês têm certeza disso? Quem tem certeza, levanta a mão, deixa eu ver. 1 mais 1 é 3. Então, na matemática não tem como explicar, tem? Não, claro que tem. Multiplica 1 vezes 1 vezes 1, você vai ter quanto? 1. Quer dizer que você tem 3 elementos, porém, uma única coisa. Da mesma forma, a Trindade. Por isso que nós temos dificuldade. Como é que o povo de Israel adorava um único Deus, mas agora vem pregando que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Por isso que os testemunhos de Jeová não conseguem entender. Por isso que você pega tantas outras seitas, não consegue ter compreensão. Mas isso nós entendemos, compreendemos pela palavra e através da revelação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então nós entendemos que Deus tem um papel primordial na criação. Cristo, o Filho, um papel primordial no quê? Na redenção do homem. E o Espírito Santo em selar esta obra sobre as nossas vidas. Por isso que uma igreja e um crente, quando toma a decisão de aceitar a Cristo e caminhar com Cristo, a primeira coisa que ele tem que buscar incessantemente é ser cheio do Espírito de Deus. Quem pode dar glória a Deus, vai dar glória a Deus. Agora, por que a igreja busca tantas outras coisas, mas não busca ser cheio do Espírito de Deus? Nós queremos fazer tantas coisas, tantos eventos, mas não buscamos para que o Espírito Santo tenha totalidade nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas. Mas nessa noite Deus nos trouxe vocês para esse lugar, porque Ele vai ministrar poderosamente nesses dias. O Espírito de Deus vai mover de uma maneira tal, vai encher, vai sacudir, vai trazer coisas, vai revelar, vai mostrar, vai usar, vai levantar você. Você vai ver os dons começar a fluir através da sua vida. Quem quer isso, levanta a mão da glória. As pessoas hoje têm medo, gente. Eu tinha um jovenzinho na igreja, 10 anos de idade. Ele foi na casa de uns irmãos em Cristo, chegou lá, uma pessoa ficou endemoniada. Diz que o casal da casa saiu correndo, a tia também, ficou só ele. A criança de 10 anos. Mas ele sabia da autoridade que ele tinha, ele virou para a pessoa endemoniada e disse, olha, em nome de Jesus Cristo, você está amarrado, pode cair aí. Está amordaçado, põe as mãos para trás, te dou uma ordem agora, sai dele. O demônio saiu, a pessoa ficou liberta. Quando voltaram, falou, o que foi que aconteceu? Eu orei por eles. E hoje nós temos dificuldade de ter essas experiências. Tem mais. A igreja precisa voltar a ter experiências. Falar em novas línguas. Quando o pastor Fred pulou aqui, o chão tremeu. Eu lembrei dos irmãos lá de Atos. O chão tem que tremer. Experiências. Experiência, meu irmão, de você ter sonho. Diz a Bíblia que quando Pedro foi liberto da prisão e chegou diante lá do portão da casa, e bateu quando a serva chegou para atender, olhou Pedro, voltou para dentro e falou, olha, Pedro está aí fora. Aí o povo estava olhando e falou, não, é o anjo. Era tão normal. Eles viam constantemente manifestações do poder de Deus. É o anjo de Pedro que está aí fora. Aí quando sai lá é o próprio Pedro. Nós precisamos voltar a essa essência de igreja, a essência de restaurar o altar, como Elias. Elias disse, olha, porque estão coxando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Façam um altar e não me metam fogo e clamam ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus de Israel. Aí tinha uma turminha lá, porque sempre tem uma turminha de curioso, não tem? Falou, boa é esta palavra. Aí o povo começou lá e se retalhava, e Elias ficava zombando deles. Aí de repente Elias foi e diz a Bíblia, restaurou o altar que estava em ruínas. Irmão, para o fogo descer, o altar tem que estar restaurado. Para o fogo descer, o altar tem que estar restaurado. Altar em ruínas não tem fogo.
parece que é fogo, mas não é. É só uma luzinha lá e um vento soprando no pano. É isso, irmão. Parece ser, mas não é. Nós precisamos restaurar o altar. E diz a Bíblia que Elias colocou as pedras, armou a lenha, colocou o novilho, meteu água sobre o rego, e aí Elias foi buscar ao Deus de Israel. Ei, preste atenção no texto. Olha para mim, irmão, preste atenção. A Bíblia fala que Elias foi e disse: Senhor, para que esse povo fique sabendo que tu és Deus e que eu sou o teu profeta, me livra da sem rascada, em outras palavras, me livra da sem rascada, que eu sou o teu profeta, responde por fogo. Deus não mandou Elias fazer aquilo, mas pela ousadia do profeta, Deus levantou do trono e falou: ei, rasga os céus que eu vou mandar fogo e vou consumir o holocausto e vou provar que o Senhor Deus tem nação. Nós precisamos voltar para a essência. Nós precisamos retornar para a verdadeira adoração, o verdadeiro evangelho, para a palavra, para a comunhão, para a oração, para a adoração. Eu sei que esse povo está sedento aqui essa noite. Quem está sedento, diga amém. Quem está sedento, diga amém. Nós precisamos entender como o Espírito de Deus atuava. Há duas distinções. O Espírito de Deus atuava de uma maneira no Velho Testamento e agora atua de uma maneira diferente no Novo Testamento. Quando Joel, no capítulo 2, versículo 28, declara aquela profecia, ele diz: e acontecerá depois que eu restaurar, porque diz a Bíblia, se você ler Joel capítulo 1, o povo estava também em ruínas, os altares tinham que rasgar as vestes, tinham que buscar o Senhor, se converter, e Deus ia restaurar a nação. Depois que Deus restaurasse a nação, aí veio o profeta dizendo: e depois de tudo isso, acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quem aqui é de carne? Levanta a mão. Aleluia. Essa palavra é para você essa noite, meu irmão. Pode tomar posse dela aí, toma posse dela aí, é para você. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Por que ele está falando que derramarei o Espírito sobre toda a carne? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo era derramado sobre reis, sobre profetas e sobre sacerdotes. Por isso que Eliseu vira para Elias e disse: Elias, eu quero porção dobrada do teu Espírito. Por quê? Porque havia uma porção sobre a vida de Elias. Deus derramava o seu Espírito sobre porção, sobre medida, para que pudesse cumprir um ministério específico. Ao rei de reinar, ao sacerdote de ministrar ao altar, e do profeta de ministrar ao povo. Por isso que ele disse: eu quero porção dobrada do teu Espírito. E tem pessoas hoje pedindo porção dobrada do Espírito de Deus. Você não precisa mais de porção, você tem a plenitude hoje do Espírito de Deus sobre a tua vida. Pode ter sido uma oração motivacional quando você diz: Senhor, eu quero porção dobrada. Você diz: Senhor, eu quero mais do Senhor. Mas o Espírito de Deus já foi derramado sem medida sobre a tua vida. Ele foi derramado sem medida, não é mais por porção. A evidência de quem recebia o Espírito Santo no Velho Testamento era o quê? Profetizar. Lembra de Saul? Quando o profeta chega e unge Saul como rei de Israel, diz a Bíblia que Saul saiu e quando encontrou os levitas, ele profetizou em nome do Senhor. Há uma evidência clara que ele tinha recebido a porção do Espírito Santo. O que ele teve? Ele profetizou. Nunca mais Saul profetizou depois, mas naquela hora ele profetizou para ter uma evidência clara que o Espírito de Deus estava sobre a sua vida. Quando você pega lá, quando Moisés está lá aconselhando o povo e chega a Jetro, seu sogro, diz: o que você está fazendo hoje? Você não vai conseguir aconselhar essa multidão. Coloca homens sobre 100, sobre 50. E diz a Bíblia que Deus pegou e tirou sobre o Espírito que estava sobre Moisés e o repartiu sobre os 70 anciãos. Quando eles receberam a porção, todos profetizaram. O Espírito no Velho Testamento era derramado sobre medida, sobre porção, e a evidência era profetizar em nome do Senhor. Chegamos no Novo Testamento, e aí Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, pastor, já tinha o Espírito Santo? Não tinha. Se você pegar o final do Evangelho de Lucas, Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, mas eles ainda não têm o Espírito na sua plenitude. Porque Jesus disse: olha, é necessário que eu vá para o Pai, para que eu rogue ao Pai que envie o Espírito Santo, o Consolador.
A palavra consolador significa outro da mesma espécie, da mesma semelhança, do mesmo jeito. Eu vou rogar ao Pai, por isso que é necessário que eu morra, que eu suma, e aí então o Espírito Santo virá. Aí ele diz então para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha para mim, presta atenção, te faço uma pergunta. Para que precisamos ser cheios do Espírito Santo, pastor Paulo? Para que precisamos? Para termos trimirico? Dar uns rodopio? Falar simplesmente 1, 2, 3, glória a Deus? Não. Deus quer encher a sua igreja para que milagres aconteçam através das nossas vidas. Levanta a tua mão se você deseja isso essa noite. Agora o Senhor de vocês vai, receba nessa noite, meu irmão, o som de Deus sobre a tua vida. Deus vai levantar pessoas comprometidas, pessoas que vão crescer no Espírito Santo, e aonde você passar, milagres vão acontecer em nome de Jesus. Ousadia. Hoje falta ousadia. Quando Pedro e João subiram ao templo na hora nona, lá estava o posto, e aí o posto disse: dá uma esmola aí, vocês têm uma esmola para me dar? Pedro olha para ele e fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí todo mundo para por aí, irmão. Mas Pedro foi muito mais além, e diz a Bíblia que Pedro, estendendo a mão, estende a mão aí, irmão, por favor, o tomou pela mão e o ergueu. Quando o paralítico se ergueu, ele começou a andar. E ele entrou no templo glorificando o nome do Senhor, e o povo começou a adorar a Deus. Ousadia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para quê? Para que os dons sejam revelados no meio da igreja. Ei! Deus quer revelar, Deus quer trazer aqui, meu irmão, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de fé, dom de sinais, dom de maravilhas, dom de curas, dom de discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-lo. Que dom você tem, irmão? Eu tenho o dom de cantar lá na frente. Não, isso é talento, irmão. Nós temos que entender, temos que voltar para a essência, para a palavra, compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas. Agora ele disse: ficar em Jerusalém. Ei, vai cumprir a palavra de Joel, o Espírito Santo virá. Quando ele vir, vocês vão ser testemunha. Aonde vocês falar, vão impactar. Vai ter poder, vai ter unção. Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que eles ficaram num lugar, era uma assembleia de mais ou menos 120 pessoas. E chega em Atos capítulo 2 e diz a Bíblia que estavam unânimes no tempo orando, e de repente veio um vento como de um som impetuoso, e línguas repartidas como de fogo repousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, e foram cheios do Espírito Santo. E diz a Bíblia que era a festa de Pentecostes. Tem gente que acha que foi por causa de Pentecostes. Não, Pentecostes era uma festa. Todas as nações circunvizinhas vinham ter em Jerusalém, e diz a Bíblia que quando eles olharam eles falando em novas línguas, ouviram falando as grandezas de Deus na sua própria língua. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, eu já estou terminando, e eu quero nessa noite orar por você. As línguas que eles receberam são chamadas línguas idiomáticas. O que é língua idiomática? É a língua que nós temos das nações. Há um pastor amigo meu chamado pastor Gabriel Reis. Ele é norte-americano, ele foi missionário na Amazônia por mais ou menos 10 anos. E um dia ele estava na Amazônia juntamente com os nativos, numa reunião de oração. Ele estava falando a Deus para que Deus falasse algo no coração dele, para ele tomar uma direção que ele precisava tomar. E de repente um dos nativos começou a falar em inglês e falou tudo o que ele precisava. Quando terminou, ele surpreso, chegou e falou assim: cara, você fala em inglês? Ele falou: não, nem sei o que é isso. Ele falou: não, você falou agora, eu ouvi você falar claramente na minha língua. Então Deus permite, como permitiu, para que aquele povo pudesse ouvir as grandezas de Deus. E quando eles olham e falam: estão todo mundo embriagado. Aí levanta Pedro, irmão, um dos discípulos. E todo mundo gosta de falar muito de Pedro, né? Principalmente malhar Pedro. Mas é um dos discípulos que eu mais amo. Porque Pedro ele era ousado em todas as suas atitudes. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, diz assim: o que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos lhe falam: olha, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Pedro levanta no meio dos dois e disse: olha, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Tu és enviado.
Jesus vira para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a igreja católica pensa que é sobre pedra que a igreja está edificada. Não! É sobre essa revelação que você teve, que eu sou o Messias, a pedra angular. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meu irmão, Pedro foi o que teve ousadia de descer do barco e andar sobre as águas. A pastora, mas ele submergiu, mas desceu, andou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi um tempo para dizer: Jesus, eu estou contigo até a morte e não abro. Quando chegou lá o soldado, ele arrebentou a espada e partiu para o confronto. Mas Pedro era um tanto impulsivo, mas era um homem corajoso, destemido. E diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou, o anjo disse a Maria: vai e avisa aos discípulos e a Pedro. Necessidade que Jesus precisava encontrar Pedro de novo. E quando chega no final do Evangelho de Lucas, lá está Pedro, voltou para a sua pesca antiga. Está lá, Pedrão, abandonou a fé, abandonou a igreja, desviado. Diz a Bíblia que tinha tomado os goró, estava sem roupa. Aí Jesus vem e Jesus chama Pedro por conselho e fala: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E agora o mesmo Pedro que estava desviado longe, é o mesmo Pedro agora que se levanta na ousadia do Espírito Santo. Diz: ei, o que está acontecendo é o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28. Cumpriu-se a profecia, o Espírito é derramado sobre toda a carne. E numa mensagem 3.000 almas se convertem. Ei, olha para mim. Para que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para sermos testemunhas. Para que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para termos ousadia, intrepidez. O que é ousadia e intrepidez, pastor? É isso que muitas vezes nós não temos, irmão. A pessoa chega e pergunta assim: por que você é diferente? Aí você tem medo de falar da fé. Quando a pessoa chega: ei, olha por mim. Meu irmão, levanta a hora, deixa Deus fazer um milagre através da tua vida. Quantos creem que Deus vai fazer milagre através da sua vida? Quantos creem que Deus vai te usar aí mais do que está te usando? Levanta a mão, glória a Deus, irmão. Quando tu pergunta, Deus está me falando assim: você vai ser um vaso na mão do Senhor. Fala para ele. Você vai ser um instrumento, meu irmão. Cadê os jovens dessa igreja? Esses jovens vão ser instrumento para pregar a palavra de Deus, amém? 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 E eu termino. 1 Coríntios capítulo 12. Diz a Bíblia que o mesmo Espírito distribui os dons segundo lhe apraz. Ele dá para o pastor Edileu o dom de profecia. Ele dá para o pastor Carlos o dom de sabedoria. Ele dá para o irmão o dom de fé. Ele dá para o outro o dom de sinais. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Um dia um pastor levantou e falou: irmãos, que eu tenho todos os dons. Mas que presunção, né? Jesus ia dar todos os dons para um só. Cadê o corpo sendo edificado? Deus vai levantar cada um para cumprir o seu ministério específico. Amém. E ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Agora olha para mim, igreja. Olha para mim. E eu vou terminar. Olha para mim. Procurai com zelo os melhores dons. Cadê a igreja procurando? Cadê a igreja nessa busca? Cadê a igreja na busca dos dons, Senhor? Vai desculpar, não é só lá, não. A Atos também está envolvida nesse mesmo novo qual vocês estão. Todo mundo quer a campanha da chave, do carro, da casa, do marido, do filho, convertido. Mas ninguém quer pagar o preço de buscar os dons para que Deus possa se manifestar na terra. Deus quer sacudir os alicerces da sua igreja. Deus quer mover a sua igreja de uma maneira tal, meu irmão, como nós nunca vimos. E ela, gente, esse tempo está começando. Esse tempo está começando. Está começando, está começando. Eu vou fazer parte dessa história. Você vai fazer parte dessa história. Levanta a mão que vai fazer parte dessa história. Procurar o zelo.
que a gente é pastor, irmão, eu já fui ovelha igual vocês. Às vezes há uma necessidade de largar tudo isso e correr. Nós aqui, ó, esses dias estávamos numa convenção, vamos lá para buscar, para preencher o vaso. Tem que encher, irmão. Tem que encher. Nós íamos no consolado, preencher o vaso. Primeiro o vaso tem que se esvaziar. Esvaziar dos conceitos, dos paradigmas. Não, pastor, não é assim. Eu acho que é assim. Você já viu aquele irmão que está na igreja que discorda de tudo? Eu não concordo, não aceito, não é desse jeito. Deus está perguntando se é do seu jeito, se não é, irmão. Deus não está nem aí para você. Deus continua sendo Deus em você, irmão. É do jeito dele, da forma dele. E eu termino contando meu testemunho. Passava pastor da igreja e falava aí. Quem quer receber o batismo do Espírito Santo vem aqui à frente. Na maioria das vezes eu fui e saí de lá frustrado. Falava assim, Senhor, estou em pecado. O que está acontecendo? Eu não consigo sentir nada desses irmãos falam. Aí tinha um irmão que chamou, eu e mais dois irmãos, falou, vamos subir ao monte. E nós subimos, ele ministrou um filme para nós e falou, vou orar por vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, na cabana de oração, eu olhava para o Camboriú, umas 3 horas da tarde, eu recebi o batismo do Espírito Santo. Na realidade, foi simplesmente a evidência, porque o batismo já tinha você. A dúvida era que o que eu estava falando era, acho que eu estou imitando alguém. Meu irmão, não tem como imitar. Tem algumas brincadeiras que alguém faz por aí, até de mau gosto, porque eu acho que essas coisas não se brincam. Eu acho que quem tem reverência não brinca com essas coisas. Aí tem gente que acha que imita, que na igreja católica é assim, os carismáticos, né? Você aprende a falar em línguas. Mas aqui você não aprende. Você abre a boca e o Espírito de Deus começa a mostrar. Você começa a falar bem, catorou, xala, patorou, maracatorou, xala. É algo do Espírito, irmão. Não é movido pela carne. Porque nós não usamos a carne, nós usamos do Espírito. Foi lido Romanos capítulo 8. Aqueles que andam na carne não agradam a Deus, mas os que andam no Espírito, sim. O Espírito de Deus se move e nós se movemos conforme o Espírito Santo se move. Ele anda, eu ando. Ele age, eu ajo. É desse jeito. E Ele vai te pegar essa noite, meu irmão. Ele vai te pegar, Ele vai te encher, Ele vai tocar você essa noite. Mas lembra que eu falei que tem que esvaziar? Tem que esvaziar. O coração ressentido, cheio de mágoa, amargura, não libera perdão, meu irmão, o Espírito de Deus não vai morar. Tem que carregar para dizer, Senhor, eu quero esvaziar, eu quero quebrar o vaso. Mas a massa de novo e faz aquele vaso novo, aleluia. Para receber o batismo do Espírito Santo, eu aprendi. Tem que abrir a boca. Tem gente que vem, não olha em língua, o cara está lá. Uma indiferença. Por isso que eu falei, Deus pode fazer tudo, não pode fazer nada. A mesma unção que cura, a mesma unção que leva o incrédulo para trazer que culpa ruim essa noite. É verdade, não é? Aonde que tem um tal consômetro, irmão? Sem unção foi você que saiu de casa com o coração fechado, amargurado, veio para a igreja, chegou lá, sua vida é feita. Eu, quando terminei o seminário, o professor sentou na roda de 50 anos e falou assim, agora. Aí uns bobão lá falaram assim, tá difícil ouvir o pastor pregar. Aí o outro, agora não dá para ouvir qualquer coisa. Eu falei, eu ouvi vocês, irmão, dá para ouvir vocês? Dá para ouvir vocês? Quantas pessoas incultas disseram palavras que marcaram a minha vida? A mesma história, depois você lê em Atos capítulo 3, capítulo 4. Pedro e João foram presos por curar o paralítico. Olha lá, depois você lê. Foram interrogados. Sabe qual foi a sentença? Eu vou te falar.
verdadeiramente são homens iletrados e incultos, um popular mais chulo e mais claro, homens analfabetos, homens que não têm cultura, mas, vírgula, mas verdadeiramente andaram com Jesus. Ei, andar com Jesus faz a diferença. Eu fui numa reunião de oração, um senhor de seus 60 anos. Aí o irmão falou: o irmão está com dificuldade de trazer a palavra dessa hora. Ele pegou a Bíblia celular e falou: irmão, chorando, eu não sei ler, eu não sei escrever, mas desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu disse: Jesus, me ensina a ler a tua palavra. Jesus me ensinou a ler a palavra. Não sei ler mais nada, a palavra eu sei ler. E trouxe uma palavra aquela noite que foi uma palavra revelada no coração. Vamos rasgar as vezes. Duas coisas que ele podia receber a evidência de falar em línguas. Lembra que eu falei? No Velho Testamento, a evidência era profetizar. No Novo Testamento, a evidência é falar novas línguas. Não é uma regra, mas tem que ter uma evidência de um dom. Tem uma irmã que eu conheço que ela não fala em línguas, mas é profeta. Há um dom de profecia claro na sua vida, no seu ministério. Mas a evidência clara é o dom de falar novas línguas. Por que não falamos? Por causa da dúvida, da incerteza. Segundo, por causa do ressentimento, da mágoa que está no coração. E terceiro, por causa da timidez. Ficamos acanhados e vamos pensar o que vão dizer, irmão. Não importa o que vão dizer, o que eu quero nessa notícia é cheio do Espírito Santo. Naquele dia, eu desci 3 horas da tarde, falando uma palavra somente. Porque assim, irmão, a uns Deus desata e dá quanto Ele quiser, a outros Deus pode dar pouquinho. Eu desci falando uma palavra só, mas no final da noite o negócio desenrolou, foi um negócio bacana. Foi a madrugada toda. Aí eu finalizo. A pastor mais Paulo falou que não é por aí em línguas. Não, Paulo não falou isso. Paulo disse, meu irmão, quando estiver no culto solene, não que adianta falar em novas línguas se vai estar no limpo e ele não vai entender. Se tiver interpretação, ok. Se não tiver, tem que calar. Mas ele termina o versículo 14 dizendo: porém, eu, Paulo, oro mais em língua do que todos vocês. Ele praticava e exercitava. Porque quando eu oro em língua, meu espírito ora de fato, irmão. Muitas vezes a gente dá um joelho para orar e fica lá gritando: vamos, Senhor, dá minha casa, meu carro. E quando começou a falar em língua, o Espírito de Deus fala, toca no coração dele, está aí cheio de mágoa, triste, ferido. O Espírito de Deus sabe o que está lá no profundo do teu coração. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Por isso a necessidade de orarmos em línguas. Sermos o quê? Edificados. E a igreja precisa ser edificada através dos dons. Deus vai derramar dom de cura, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de fé, essa noite neste lugar. Quem crê, levanta a mão e entra glória. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós precisamos entender essa verdade. Sermos cheios do Espírito de Deus. Sermos cheios do Espírito de Deus. Não existe coisa melhor, irmão. Existe alguma coisa melhor que ser cheio do Espírito Santo? Existe? Tá? O que é melhor? Nada. Nada. Essa noite eu quero fazer 2 orações. 2. O primeiro é para você que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. E o segundo é para você que já recebeu, mas que quer um revestimento de Deus. É um revestimento. Lucas capítulo 11 diz: qual é o pai? E se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a alguns. Está escrito assim? Não. A todos que lhe pedirem. O que tem que fazer? Pedir, irmão. Quem disse que tem que ser batizado nas águas primeiro? A Bíblia fala que os 3.000 que se converteram lá receberam o Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Cornélio recebeu Pedro na sua casa, começou a falar novas línguas. Ei, o Espírito de Deus é uma dádiva para que você possa ser fortalecido. E no mesmo capítulo 11, versículo 24 diz:
Quando o espírito imundo sai da pessoa, vai para o lugar de áreas continuamente pousar. A casa é varrida, ornamentada. Quem é essa casa? Sou eu e você, meu irmão. A casa, a morada de Deus. Deus habita onde? Em termos de mão de homens, não. Deus habita em nós. Somos santuários do Espírito Santo. Aí diz a Bíblia que o espírito imundo anda por lugares, e aí ele diz consigo mesmo: voltarei de onde sair. Voltando, encontra a casa varrida, ornamentada, processo de libertação, a pessoa foi liberta, foi livre, mas porém não foi o quê? Ministrado, não recebeu o batismo do Espírito Santo, não foi preenchido. Aí diz a Bíblia que vem, traz 7 espíritos piores, cada aquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Porque a necessidade de receber o Espírito Santo para preenchermos a casa, para a casa ser cheia. Nessa noite você precisa entender isso. Você tem que compreender. Quantos querem mais de Deus? Deixa eu ver, mais de Deus. Quantos nessa noite querem ter revelação da palavra de Deus? Quantos nessa noite querem ter sonhos proféticos? Quantos nessa noite querem cantar louvores proféticos? Deus vai dar canções, Deus vai dar